Hoje, iremos desfrutar da sabedoria e experiência de Roberto Nogueira. Roberto é especialista em Balance Scorecard, gerenciamento pelas diretrizes, gestão da eficácia operacional e reestruturação de processos, com vasta experiência em consultoria estratégica em todo o Brasil. Roberto vai nos convidar para pensarmos nos processos e nos provocar a pensar além deles. Sua aula, muito objetiva e prática, traz uma contextualização de conceitos, exemplos reais de sucessos e fracassos, e ele também apresenta ferramentas práticas de desenvolvimento de competências, além de um método de execução dos processos, nos instigando a pensar em como um sistema de gestão bem estruturado pode nos levar a expandir nossos negócios e crescer cada vez mais bem estruturados. Com vocês, Roberto Nogueira. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de manifestar minha satisfação de estar aqui com vocês hoje, podendo compartilhar um pouco da minha experiência na área de gestão de processos. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre a minha formação e como que eu tenho a minha conduta, né, na condução de trabalhos de consultoria. Como o Magidei falou, eu atuo bastante na área de estratégia de processos. E a minha formação é na área de engenharia. Aliás, foi no trabalho como engenheiro que eu identifiquei na prática questões que encontrei respostas na literatura de gestão. Quer dizer, foi exatamente no trabalho como engenheiro que eu identifiquei a necessidade de estudar um pouco sobre gestão. E a gente que trabalha com fenômenos que têm muito a ver com leis naturais, né, leis da natureza, a gente é obrigado, muitas vezes, a entender as leis que estão por trás dos fenômenos, senão a gente não consegue fazer aquilo que o nosso trabalho se propõe a fazer. Eu sou engenheiro metalurgista. Se a gente não consegue entender os fenômenos físico-químicos que estão por trás das ligações atômicas de ferro e oxigênio, eu não vou nunca conseguir produzir aço. Então, eu preciso, né, o profissional da área de engenharia, ele necessita entender as leis naturais que estão por trás dos fenômenos em estudo, para, a partir daí, ele promover interferências nessas leis, de modo a produzir o resultado que ele espera, né? O resultado legítimo que ele espera para produzir alguma coisa que melhore a vida das pessoas. Então, eu não posso negar que essa formação acadêmica minha interfere de uma maneira significativa na minha conduta como consultor, né? Então, eu vou deixar claro, durante a nossa apresentação, que na maioria das vezes, a gente vai buscar entender um fenômeno, gestão, como as leis naturais que estão por trás dela, para que a gente possa fazer, então, as nossas intervenções. A primeira questão que eu queria chamar a atenção, assim, a primeira observação que eu faço, que influencia muito na minha condução de gestão, é sobre entender a empresa, né, como um sistema. Quando a gente estuda um pouquinho sobre teoria geral de sistema, a gente vê que são os exemplos de sistemas são organizações humanas. E como uma empresa é uma organização humana com um propósito, né, um propósito de alcançar a sua missão, eu sempre vou fazer alguma referência na hora de estar conduzindo meus trabalhos, aqui, inclusive na nossa apresentação, em relação a sistemas. Então, a primeira delas, inclusive, é o que é um sistema, né? Um sistema é um conjunto de partes que interage, complementa e, quando tem sistema com pessoas, cooperam entre si para cumprir um propósito, para cumprir um objetivo, né? Tem uma definição de sistema que eu gosto muito, do Capra, onde ele diz que sistemas são totalidades integradas. E eu gosto de completar, totalidades integradas com um propósito.
uma vez que o professor Deming sempre dizia, sem um propósito, sem um objetivo, não existe um sistema. Então, feito essa introdução, essa colocação assim, de como que a minha formação me interfere, porque isso marca muito a minha maneira de ser. Talvez eu vou ter um pouco diferente a minha maneira de abordar por conta dessa minha formação, e isso tem uma característica muito própria minha, né? E eu gostaria, então, de começar falando dela. E aí, o Wilson vai interagir comigo assim, para a gente fazer com que essa nossa condução seja de uma forma bastante prática, que desperte, né, o interesse das pessoas. Nós vamos fazer uma condução aqui, o Wilson vai me provocando, e aí, Wilson, fica à vontade para você gerar algumas questões para que a gente possa abordar o tema da maneira que seja mais útil para as pessoas. Eu gostaria muito, né, de que, ao final do nosso encontro, as pessoas falassem, puxa vida, foi útil a gente ter esses momentos que nós tivemos aqui. Isso, para mim, vai ser bastante gratificante. Obrigado, Roberto. E eu gostaria de observar para vocês aqui que eu gosto de chamar o Roberto de Roberto Drucker, porque o Roberto é assim, uma grande referência de estratégia de gestão aqui, na verdade, possivelmente o decano do planejamento aqui, é a pessoa que está no mesmo nível dos melhores. E Roberto, o que assim, eu vou fazer um papel meio de dummy aqui, né? Tentando entender essa coisa. O que é essa coisa do processo? Por que isso é importante no contexto da organização? Como é que isso funciona de verdade? Então, é o seguinte, eu já vou começar dando uma visão sistêmica da gestão e posicionando o processo dentro desse contexto. Ok? Então, vamos lá. A visão sistêmica é quando a gente consegue entender o conjunto de partes que compõem uma gestão. É claro que a gente não vai esgotar, mas se a gente conseguir colocar alguns temas que são relevantes para a gestão e conseguir montar um quebra-cabeça, gosto muito de usar essa metáfora, é como se o sistema fosse um quebra-cabeça montado. Nós estamos em época de Copa, né? É o álbum de figurinhas, onde cada página é um método de gestão, tem a parte de pessoas, eu tenho a parte de processo, a parte de estratégia, cada uma é uma página, e cada figurinha é uma técnica. E quando a gente consegue ter essa visão completa do como funciona a gestão, ajuda muito a gente, porque a gente deixa de sofrer um pouco, sabe? Quando você tem um monte de peças que não fazem muito sentido para você, é uma questão assim, bastante desgastante para a gente. Tem uma frase do Heisenberg, aquele da física quântica, que ele diz o seguinte: a mente humana se acalma quando ela percebe tudo. Então, assim, eu vou começar dando essa questão, uma imagem, na tentativa, né, de aproximar desse todo da gestão, e vou colocar processos aí dentro. Eu acho que é uma boa forma da gente ir além de processos. Ok? Então, vamos lá. Quando alguém constrói uma empresa, uma coisa, qualquer tipo de negócio, por mais simples que ele seja, né, ele tem, no fundo, um foco, ele quer buscar algum resultado. Ele quer buscar algum benefício, ele quer trazer algum benefício. Né? Então, assim, eu gosto muito dessa uma primeira dimensão para a gente entender a visão da gestão como um todo, é essa perspectiva de resultado. E aí eu quero colocar a palavra sustentável. Sustentável no sentido de que o resultado ele tem que ser duradouro, ele tem que contemplar interesses de partes interessadas que têm interesse legítimo no negócio. Então, ele tem que contemplar o interesse do cliente, do colaborador, do acionista. Então, primeira dimensão, a primeira página do álbum de figurinhas da gestão, eu chamaria de resultado. E aí vai resultado em todas as dimensões, na satisfação do cliente, resultado econômico financeiro, resultado de qualidade, de produtividade. São diversas figurinhas que compõem a página resultado. Posto isso, um outro aspecto que, ao conduzir uma gestão, consciente ou não, por mais simples que seja o negócio, né, o condutor, né, o gestor daquele negócio, ele define uma estratégia. O que é uma estratégia? Eu estou falando agora de uma outra página do nosso álbum. O que é uma estratégia? Uma estratégia quando você consegue entender que mercados você vai atuar, que clientes você vai priorizar, como você segmenta esses clientes e que produtos e serviços você vai fazer para atender esses clientes. E, além disso,
você consegue definir algo que você faz de diferente da concorrência, que o cliente dá valor, esse conjunto de coisas constitui uma estratégia. Então, é como se a gente tivesse agora, eu vou fazer uma comparação com a imagem de uma estrela. O centro da estrela está o resultado. Uma ponta dessa estrela é a estratégia. E a estratégia é entendida como dessa forma como nós acabamos de falar. É um posicionamento estratégico conduzido por alguma coisa com uma vantagem competitiva, que é o que distingue do concorrente. Roberto, e o cliente dá valor. Roberto, eu vou só pedir para a Cláudia para mostrar essa figura, se puder, Cláudia. Eu tenho aqui, eu tenho ela aqui. Você tem? Eu tenho ela Acho aqui, que eu posso mostrar a figura. ajuda. Tá, eu vou fazê-la aqui agora. Vocês já estão vendo? Sim. Pronto. Então, é isso. Olha, mostrar a figura vai ser interessante. O resultado sustentável é o foco, é o fim que eu pretendo alcançar. Aí, uma das pontas da estrela é uma estratégia voltada para o mercado, que é isso, posicionamento estratégico associado a uma vantagem competitiva. Quando você tem clareza dessa estratégia, isso pode estar explícito ou não. Pode ser está na intuição de um empreendedor, pode estar lá, né? Eu estou falando isso porque, quando a gente vai na prática, muitas vezes a gente encontra empresas de sucesso que não tem uma coisa dessa explicitada, mas ela tem sucesso. Eu não posso ignorar isso, né? Bom, e aí, essa estratégia focada no mercado, na hora que você vai pôr em prática, vai fazer as coisas que são produtos e serviços que dão materialidade a essa estratégia, essas coisas são feitas por processo. Então, uma outra página importante do nosso sistema de gestão são os processos, né? que tem por finalidade transformar entradas em saídas. Essas entradas são os insumos que eu vou processar dentro dos meus processos, e as saídas são os produtos e serviços que vão atender a necessidade do mercado que eu defini lá anteriormente. Processos para cumprir a sua função, para desempenhar adequadamente o que se espera deles, depende de competência, depende de conhecimento. Tem um autor americano que ele dizia o seguinte: não há substituto para conhecimento. Então, a gente precisa de know-how, de conhecimento, para fazer o processo desempenhar a sua função. Aí a gente chega na dimensão pessoas. Pessoas é que detêm o conhecimento que faz o sucesso dos processos, que, por sua vez, vão viabilizar uma estratégia. Então, aqui tem toda a questão da gestão de pessoas, que é uma outra página, uma outra dimensão importante da nossa visão de sistema da gestão, né? E pessoas e processos... Gestão e capacitação, né, Roberto, também? Gestão e capacitação das pessoas. A construção do conhecimento. A construção do conhecimento. Eu gosto muito dessa... Eu acho que essa questão de produzir conhecimento... Uma empresa produz conhecimento a todo momento, porque ela está resolvendo um problema, né? A solução de problema pressupõe conhecimento novo, isso a gente resolve a todo momento. Então, eu acho que, inclusive, é uma característica importante de uma liderança é conhecer um pouco de como se cria conhecimento. É isso que a gente faz a todo momento dentro da empresa. E pessoas e processos, para funcionar, precisam de ter uma estrutura física, onde vai rodar, qual é o hardware que aqueles processos vão rodar, né? Qual é a estrutura física da empresa onde aqueles processos vão rodar, estrutura organizacional, como é que nós vamos nos organizar para essas pessoas trabalharem no sentido de cooperarem, né? Porque o resultado do sistema pressupõe cooperação, interação e cooperação. Isso é uma questão muito importante, né? Inclusive, eu gosto muito de dar uma imagem muito clara, assim, um exemplo para a gente entender o que é um sistema. Eu gosto de falar assim: uma vaca no pasto é um sistema. Ali tem um conjunto de partes que cooperam e interagem entre si para cumprir uma função que é manter a vida da vaca. Então, assim, enquanto ela está ali, viva, no pasto, existe cooperação e interação entre as partes que compõem aquele todo. Uma vaca no açougue já não é mais um sistema, é um monte de carnes. Não existe mais interação, não existe mais cooperação, não existe mais nada. Eu acho que um papel crucial
das lideranças é conduzir a empresa no sentido de fazer com que todos atuam no sentido do propósito da organização, né? Que o que é o sistema? Uma totalidade integrada com propósito. Então, ele tem que procurar a integração entre essas partes, da mesma maneira como se a gente tem numa orquestra. As partes, os músicos não estão ali para cada um tocar como prima-dona, cada um fazendo o seu solo. Eles estão cooperando um com o outro porque a harmonia está nessa cooperação. Tem hora que o maestro pede para um determinado instrumento vir mais alto, ou ele está baixo. Então, é aí que está a harmonia. A gente vai assistir uma orquestra por conta disso. Eu não estou ali para assistir cada um fazer o seu show individual. E uma Mas, ao outra mesmo coisa tempo, que né, eu acho... Roberto? Desculpa, só queria observar, assim, ao mesmo tempo, na orquestra, cada um tem sua autonomia também, né? Você tem uma gestão, assim, mas cada um tem a sua própria autonomia também dentro do contexto, que né? bacana que você falou. Nós somos um todo, mas também somos indivíduos. Essa dicotomia ou essa ambiguidade, vamos chamar assim, ela é fundamental no entendimento dos sistemas. É fundamental. Eu acho que eu vou falar um pouco mais sobre isso ali adiante, mas assim, o sistema, a harmonia do sistema é o equilíbrio entre os opostos. Dentro de uma empresa, por exemplo, eu tenho que ter pessoas lá cumprindo procedimentos, normas, padrões, para que eu tenha um resultado em ordem, mas eu também tenho que ter pessoas questionando toda hora, buscando melhoria, buscando inovação. O sucesso está na harmonia desses opostos, né? Tem um estudioso de teoria geral de sistemas, né, que é um filósofo, Edgar Morin, ele fala que a vida só existe por conta do equilíbrio desses opostos. Nós temos aqui no nosso organismo partes do sistema que mantém pressão estável, temperatura constante, e, ao mesmo tempo, você tem crescimento físico, crescimento intelectual. Essa harmonia, segundo ele, faz a vida. Ele diz o seguinte: um sistema que for só ordem morre, um sistema que for só desordem não nasce. Então, assim, isso é muito importante na hora que a gente vai conduzir uma gestão. E um outro aspecto importante da visão sistêmica da gestão, no meu entendimento, para a gente fechar essa imagem do sistema de gestão, é a tecnologia, informação e conhecimento. Eu preciso saber que conhecimentos eu devo buscar, que softwares eu vou usar para suportar meus processos, para melhorar minha competitividade, melhorar minha produtividade. Então, eu diria que as 5 pontas mais o núcleo é como se fosse o nosso álbum de figurinha, cada uma com uma página, e dentro dessas páginas aí a gente vai tendo as diferentes técnicas, ferramentas, para que a gente possa conduzir a nossa gestão, respeitando essa natureza da empresa, sendo ela um sistema. Isso, assim, é aquilo que eu falei para vocês, isso é um fundamento, não tem como eu negar isso. Então, eu parto disso, a partir disso eu vou ver como que eu posso agora conduzir a empresa respeitando a natureza sistêmica dela. Bom, aí eu queria chamar a atenção agora para dar um foco nessa questão de processos. Esse é o nosso propósito aqui, né? Dar um foco no processo. E aí, eu gostaria de começar chamando a atenção o seguinte: quando a gente entra numa empresa para tentar conduzir assim, um projeto de processos, uma coisa boa é, na interação junto às pessoas, as funções gerenciais da empresa, a gente identificar quais são os principais processos que fazem aquela estratégia funcionar. Depois, eu gosto de fazer um mapa de relacionamento entre eles, quais são as trocas principais, né? E aí, com essa visão, eu consigo entender quais são os principais processos finalísticos, aqueles que produzem o propósito da empresa, os produtos pelos quais ela existe, a razão pela qual ela existe, e os processos de apoio. Dentro dessa visão orgânica, né, com essa imagem, eu consigo fazer uma priorização daqueles processos que mais impactam o resultado da empresa. Aí, seja na perspectiva econômico-financeira, na perspectiva do cliente, na perspectiva de produtividade, a gente escolhe os processos e aí sim nós vamos entrar para dentro daqueles processos que a gente priorizou. E aí, quando a gente... Agora eu estou dando um zoom na conta processos. Quando a gente começa a fazer o estudo desses processos, uma ferramenta que eu gosto muito de usar, eu já estou falando de uma figurinha dentro da página processos do álbum gestão.
Aí eu vou pegar uma figurinha, uma ferramenta chamada diagrama de escopo, onde eu vou começar agora a ter um entendimento mais claro desse processo, muito antes de desenhá-lo. Muito antes de desenhá-lo. Então, como é que eu faço aí? A gente começa a entender assim, qual é o processo que nós vamos tratar? É um processo de armazenagem, um processo de compra, um processo de contas a pagar. Eu dou um nome para o processo. É clássico isso, né? Já existe, a empresa já tem esses nomes. Um ponto que eu acho relevante nessa hora é entender onde começa e onde termina. Quem é o evento disparador daquele processo? O que acontece dentro da empresa que esse processo começa a funcionar? Né? E aí eu quero lembrar a definição de processos. Processos têm a mesma definição de sistema. Geralmente, a gente usa a palavra sistema como se fosse um coletivo de processos. É um conjunto de processos. Então, o que são processos? Processo é quando eu tenho um conjunto de atividades desempenhado numa sequência lógica, onde há interação entre elas e complementaridade, de modo a transformar entradas em saídas. A entrada são os insumos que esse processo vai transformar. Por exemplo, eu vou fazer o aço, o insumo é o minério, entra minério e sai aço. Então, o processo está aqui dentro para fazer essa transformação. Então, isso são processos. Quando eu pego, então, o nome de um processo, o evento que dispara o início dele, e a hora que ele para, daqui para frente é outro processo, não é mais ele, aí eu defino os limites do processo. Isso feito, aí eu faço uma seguinte pergunta. Quem são os clientes desse processo? Os clientes de um processo, quando eu estou trabalhando internamente numa empresa, pode ser o processo seguinte. O processo seguinte é um cliente de um processo anterior. E aí, eu gosto muito de fazer junto às pessoas um esforço, vamos fazer uma empatia. Vamos nos colocar no lugar desse cliente ou desse processo cliente e entender o seguinte, quais as necessidades que nós temos que nós gostaríamos que o processo que estamos desenhando atendesse. Gosto muito de fazer essa referência, mais da necessidade do meu cliente do que daquilo que eu faço para atender essa necessidade. Quando eu consigo, junto com essas pessoas, e aí, gente, é importante entender que nós estamos fazendo o trabalho junto com a equipe da empresa. Essa é uma questão muito importante, porque a gente, quando entra em consultoria em gestão, a gente tem metodologia, a gente tem um know-how de produzir conteúdos, a gente tem uma bagagem conceitual, uma experiência, mas o conhecimento específico que vai rechear os métodos que vamos levar está dentro da empresa. Então, eu preciso de interagir com as pessoas da empresa. E esse processo de interação na construção de conteúdos, usando conceitos praticados por métodos bem definidos, é um aprendizado importante para as pessoas da empresa. Isso digamos assim, é um efeito colateral bastante interessante. E aí você define, então, o limite do processo, o cliente, a necessidade. Pelo conjunto de necessidades, eu consigo entender uma coisa muito importante no processo. Qual é a sua função? A razão de ser do processo. É como se fosse assim, a função está para o processo, assim como o propósito está para uma empresa. É a razão de ser daquele processo. E aí, eu posso agora entender quem são os insumos que esse processo vai precisar transformar para produzir as saídas, defino as saídas a partir da necessidade, o que esse processo vai produzir de produto e serviço para atender essa necessidade, eu tenho as entradas, os insumos, quem me fornece esses insumos, e aí eu começo a ver quais são as funções que trabalham dentro desse processo, quais são os softwares, recursos de automação que esse processo disponibiliza, qual é a infraestrutura que eu tenho onde esse processo roda. Então, assim, eu consigo montar, a gente chama isso de mapa de escopo. A gente consegue, então, definir aí o escopo do processo. E acho que esse é um ponto importante. E eu gostaria de dar mais um passo. Depois desse passo, você fica à vontade para me interferir, para me interromper, Wilson, mas eu queria só dar mais um passo, porque quando eu consigo entender a função do processo, um outro aspecto importante é também a legislação que esse processo cumpre. Nós estamos fazendo um trabalho numa empresa agora e que eles têm que respeitar a legislação do CONTRAN, eles não podem. Eu não posso criar um processo para fazer uma atividade que desrespeita uma lei que ele tem que cumprir.
Então, essa é uma outra reflexão importante que a gente faz no momento que a gente está lidando com processos. Mas eu quero agora voltar num outro ponto relevante, que é o seguinte. Vamos voltar à teoria geral de sistemas. O meu processo é um sistema. E eu vou ter que interferir nesse sistema para ele produzir os resultados que me interessam. Né? Lógico, estamos falando de resultados legítimos. Eu vou ter que interferir na natureza desse sistema. E aí eu preciso entender como é que eu interfiro em sistemas. A interferência em sistemas se dá através de 2 tipos de feedback. 2 tipos. Ou eu faço um feedback para não deixar o que a gente chama de feedback negativo. O que é negativo? Ele nega a mudança. Então, assim, eu tenho um feedback, o sistema está fugindo da normalidade. Vai lá e não deixa ele fugir, não. Cumpre padrão, cumpre procedimento, audita essas regras, não foge das regras. Para quê? Para que ele continue dando uma estabilidade, aquela ordem que a gente falou que o sistema precisa para ele sobreviver. E tem um outro sistema de feedback, que é o feedback positivo, que é aquele que provoca mudança. Quando eu faço um plano de ação com uma meta de desafio, eu estou produzindo feedback positivo para mudar o sistema. Quando eu estou pedindo para as pessoas cumpram o padrão, eu estou dando feedback negativo. Mantenha a ordem do sistema. E o equilíbrio e a harmonia, o equilíbrio harmonioso, vamos chamar assim, desses 2 subsistemas é que vão fazer o resultado de sucesso do sistema, do processo. Sistema e processo eu vou sempre usar como sinônimos. Então, para eu poder saber que tipo de feedback eu vou interferir no meu sistema para produzir o que me interessa, eu preciso de ter métricas. Eu preciso de identificar o que a gente pode chamar de indicadores de desempenho que avaliam o resultado desse processo. Então, um ponto que eu acho muito interessante, eu pego a função que eu já peguei, a função eu já construí a partir da necessidade que ele atende. A necessidade eu identifiquei pelo cliente. Eu faço um texto dessa função e passo a olhar para essa função agora sobre aqueles filtros que o cliente percebe. Ele percebe a qualidade, ele percebe o prazo de entrega, ele percebe o custo, ele percebe o moral das pessoas que interagem com ele. Então, percebe segurança, com base nesses filtros que o cliente percebe, eu vou agora achar métricas para eu avaliar o resultado do processo em relação àquilo que o cliente espera. E, em função do desempenho dessas métricas, é que eu vou identificar que tipo de feedback eu vou fazer para melhorar meu resultado. Então, esse é um ponto que eu acho relevante. Então, assim, primeira coisa, eu preciso de entender a natureza, como funcionam os sistemas, né? O que é sistema, como um sistema funciona e como que eu posso agir para interagir, para atuar nesse sistema, respeitando a natureza dele. Roberto, Diga, por favor. eu gostei muito dessa imagem que você colocou da vaca no pasto e a vaca no açougue, né? Porque a gente tem aí 2 coisas diferentes, que é um sistema vivo e o sistema morto, né? A característica do sistema vivo é exatamente ele trocar informação com o ambiente o tempo inteiro, ser influenciado e influenciar esse ambiente, né? E a gente às vezes vê organizações que deveriam funcionar como sistemas vivos e vão pouco a pouco morrendo exatamente por perder essa capacidade de ser permeável às influências que são necessárias do ambiente, né? Eu queria que você comentasse um pouco essa relação desse fluxo de informação, dessa troca de informação constante com o ambiente e a capacidade que o ambiente tem de modificar esse sistema interno. O sistema vivo, né, ele troca com o ambiente no qual ele está inserido. Então, assim, essa troca, quando a gente está falando de processos dentro de empresa, se dá a partir das informações que são basicamente percebidas a partir dos indicadores. Então, assim, a definição de bons indicadores de desempenho do processo é crucial para você saber como que são essas trocas entre as partes que compõem o processo e entre o processo e os outros com os quais ele interage. Por exemplo, eu tenho um processo de compras que interage com o processo financeiro, que interage com o processo de armazenagem, que interage com o processo... Então, assim, eu tenho interações desses... Essas interações, elas são
percebidas a partir das informações que são identificadas a partir dos indicadores. Né? Então, assim, é bastante relevante a gente definir bons indicadores de desempenho. Eu aqui estou falando dos indicadores de resultado, que mede o fim para o qual o processo existe. Depois, a gente pode também definir indicadores de processo, são aqueles que medem um esforço, é o que está lá dentro do processo. Para tentar dar uma coisa mais clara, por exemplo, vamos passar um processo de venda. Eu tenho o resultado que eu quero, que é o volume de venda. Mas eu tenho um esforço, por exemplo, o número de visitas que eu faço para um potencial cliente. Então, eu tenho o indicador de visitas, é um indicador de esforço, um indicador de processo. O indicador de vendas é um volume que mede o resultado, mede o fim. Então, geralmente, a gente tem pelo menos essas duas características de indicadores na hora que você está avaliando um processo. E aí, eu queria colocar uma nova variável, ainda na questão do muito além de processos, que está na característica de indicadores de desempenho que mede o processo, que, por sua vez, é função essencialmente de entender o processo como um sistema. O que é isso que eu quero dizer? Toda vez que você tem um indicador que você está medindo, essa medição vai estar sujeita a variações. Isso é uma característica de sistemas. Né? O sistema, como a gente falou, é um conjunto de fatores que interagem e cooperam entre si. Esse conjunto de fatores pode ser até infinitos, e eles sempre produzirão resultados na presença de incertezas. Eu não consigo, por exemplo, falar que o custo de produção de um determinado produto vai ser o mesmo todo dia. Ele tem variações naturais. Então, é crucial, é importante para quem está na condição de gestão de um processo saber o seguinte: quanto dessa variação é variação sistêmica? E quanto dessa variação é uma perturbação do sistema? Isso é fundamental. E aí, eu queria compartilhar uma imagem com vocês aqui, que é essa aqui. Só para mostrar aqui, essa aqui é uma imagem, uma figura, né? Uma imagem de um desenho de processo. Você tem nas raias aí as funções e dentro das caixinhas as atividades que são desenvolvidas para produzir o resultado que o processo espera. Se eu tenho um indicador de desempenho aí dentro do processo, esse indicador é um indicador de esforço, indicador de processo. A gente até na gestão pela qualidade chamava de item de verificação. E se eu tenho um indicador que mede o resultado, eu tenho indicador de resultado, ou então um item de controle que mede a função para o qual o processo existe. Bom, mas aí eu queria mostrar uma questão que é o seguinte: essa imagem que está aqui é a imagem do resultado de um processo. Quem é esse processo? Esse processo é um processo de transferência. Eu vou explicar no detalhe essa imagem. É um processo que a gente chama de transferência. Isso aqui, gente, é um caso real de uma empresa distribuidora de bebida, e o processo de transferência é aquele processo onde uma carreta vai lá na fábrica de cerveja, por exemplo, buscar aquela cerveja que vai ser levada para um centro de distribuição que, por sua vez, vai chegar a cada um dos consumidores finais. Esse processo é de transferência, aquele que pega a cerveja lá na fábrica e traz para o centro de distribuição. Esse processo tem um indicador de desempenho importante, que é o custo. Quanto me custa isso? Esse custo ele é medido em reais por hectolitro. É uma medida padrão, bem comum nesse setor. E aqui nós temos um gráfico mostrando, aqui no eixo horizontal, a ordem cronológica de ocorrência dos fatos. Aqui foi colocado mês a mês. E cada um desses pontos aqui representa um número de custo relativo àquele mês. Numa escala que está aqui na vertical, onde eu tenho, por exemplo, aqui significa R$14 por hectolitro. Então, se eu tenho esse ponto aqui, está próximo de R$14 por hectolitro. É isso que está representando aqui para mim. Nessa figura que está rebatida aqui à nossa esquerda, é um gráfico de frequência. Aqui a gente define alguns intervalos de classe. Por exemplo, aqui esse número 10 aqui significa o meio de uma classe, o 12 o meio de outra classe.
A classe pode ser, aqui no caso seria de 9 a 11 reais por hectolitro. Quantos resultados eu obtive? Aqui é uma escala de frequência, né? Então, aqui eu tive dois resultados, aliás, um. Nesse conjunto de dados, eu tive um resultado que teve entre 9 e 11. Aqui, nesse meio de classe 12, eu tive 4, e assim por diante, né? Não sei se está claro, mas assim, isso está mostrando para mim um gráfico de frequência. Eu sobreponho aqui uma linha para mostrar uma curva de probabilidades de ocorrência de valores dentro de um dado intervalo. E aí, esse conjunto de dados, respeitando essa variação, consegue definir para mim, a realidade do dado traduz para mim um limite inferior e um limite superior, onde 99,73% dos resultados devem cair ali dentro. Se eu tenho uma imagem como essa, sem nenhum sinal de descontrole e nenhum ponto fora dos limites, eu falo assim, esse processo está sujeito somente às variações sistêmicas que a natureza dele espera que ele dê na forma como ele está. É disso que eu estava querendo mostrar aqui. Então, na hora da gente fazer uma gestão de processos, buscar os indicadores de desempenho que mede esse processo, um ponto crucial para alguém que está aqui na função de gestor desse processo, alguém que está aqui na função de gestor desse processo, que tem responsabilidade pelo resultado, ele é responsável pelo resultado, isso faz parte da natureza da função gestão, independente do que seja, se for um supervisor ou se é um diretor. Ele tem responsabilidade por aquele resultado, e se ele é responsável pelo resultado, ele precisa de autoridade nas causas que interferem naquele resultado. É tipo assim, eu não posso ser responsável por aquilo que eu não posso mudar. Então, eu tenho que poder mudar. Para eu mudar esse resultado, eu vou ser cobrado dele. Então, aqui, quando eu estou diante de uma situação dessa, eu tenho um processo que a gente poderia chamar assim, em estado de controle. Ele é previsível, ele dá resultados previsíveis. Aquela questão da ordem está se repetindo. É claro que se eu continuar só assim, eu vou morrer. Se eu não colocar metas de desafio para eu mudar isso, e aí eu vou ter que vir aqui e mudar os fatores que interferem no processo. Aí eu vou mudar esses fatores para eu mudar o desempenho desse processo. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer, e aí eu falo assim, a gente precisa talvez até um pouco de humildade, sabe? Assim, eu quero entender o que o processo fala comigo. Aqui eu não estou definindo meta, não estou comparando ele com meta. Eu estou respeitando, eu estou ouvindo ele. Ele é assim. Mas essa variação é muito grande, mas ele é assim. Ele é a sua realidade. Ele é tirado dos seus dados. Com isso, é assim que o seu processo é. Se ele atende ou não a minha especificação, é uma outra coisa. Aí eu gosto de usar muito o que um consultor americano chamado Scheckenbach diz. Ele fala o seguinte, nós temos duas coisas aqui a considerar. Eu tenho a voz do processo, que é isso aí. Eu tenho a voz do cliente. Eu tenho que fazer um caber dentro do outro. Mas antes de colocar uma meta para eu entender isso aqui, eu preciso saber o que o processo me fala. Né? Então, é fundamental a gente entender que processos produzem resultados na presença de incertezas, e para eu saber como que essas incertezas estão acontecendo, eu não sei se o resultado vai dar nesse ponto, se vai dar no outro, se vai dar naquele, eu não sei. Mas eu sei com 99% de certeza que vai dar dentro desse intervalo. Isso, para mim, me basta. Então, esse é um processo em estado de controle. Volto a dizer, não necessariamente ele é bom. Né? Roberto, mas é a primeira eu queria observar isso aí que você está falando, que eu acho que é muito importante. Tem uma história eles fizeram a Biosfera 2, né? Eles criaram uma simulação da Terra, né? Fechada numa bolha de vidro, e lá deveriam cultivar e ter subsistência, como se fosse uma terra anexa, né? E aí, depois de tudo perfeito, tudo funcionando, estava tudo planejado para funcionar. E, de repente, começou a acontecer um monte de coisa, aconteceu um monte de praga, de coisas que não estavam incluídas assim no planejamento inicial. E o que eles descobriram, afinal de contas? Que a natureza só funciona porque ela também é aliada do caos.
Então, todo sistema vivo, de vez em quando, ele é naturalmente perturbado, né? A pradaria pega fogo, você tem inundação, e eu queria que você falasse essa coisa assim, que o João de Lima trouxe, vamos dizer, essa capacidade organizadora do caos, ou, digamos assim, essa necessidade dessa perturbação. Que você fala assim, olha, se está tudo funcionando direitinho, bonitinho, a gente vai morrer, né? Mais ou menos isso. Isso. Então, vamos lá. A gente pode ter essa perturbação da ordem, vou chamar isso aqui de uma ordem natural, ela pode acontecer de duas formas. Por eu ter provocado, eu provoquei, eu defini uma meta de melhoria e eu vou mudar o sistema para ele dar um resultado melhor. Ou vou subir a média dele, aqui no caso é baixar, né, porque é custo, eu quero que diminua, ou eu vou agir para diminuir essa média, ou eu vou agir para diminuir essas variações, esse limite. Quanto menor for o nível de variação, melhor vai ser o meu desempenho, porque as incertezas são menores. Trabalhar com menores incertezas é bom, né? É bom. Então, assim, eu tenho duas naturezas de interferência nisso. Uma é aquela que eu provoco. Outra é aquela que está sendo provocada, está acontecendo a minha revelia e eu posso não estar nem sabendo a causa. Que é uma figura que eu vou mostrar aqui adiante. Esse também é um caso real. Vejam como ele tem muito mais perturbação. Né? Aqui são reclamações de clientes de uma empresa, né? O nível de reclamação. E a gente vê, inclusive, pontos, a reclamação, quanto menor, melhor. Eu estou vendo ela subindo, saiu de um valor baixinho aqui, foi lá para cima. Aqui eu tenho um caos instalado. Aqui ó, eu tenho uma normalidade instalada. Né? Então, esse caos, ele pode ser, aqui no caso, ele é indesejável. Porque eu estou piorando e a coisa está acontecendo na minha revelia. Eu, que sou um gestor aqui, ó, eu tenho que entender o que é que está acontecendo na minha empresa para o nível de reclamação de clientes estar subindo assim. Né? Por outro lado, isso aqui poderia ser, no sentido de descida, provocado a partir de um plano de melhoria ou de um plano de inovação. Então, assim, o sucesso da gestão de processos está no equilíbrio de estabilidade, melhoria e inovação. Quando eu faço isso de maneira organizada, quando eu faço isso de maneira assim provocada, sob a minha ação, eu vou ter melhor desempenho. E é uma coisa curiosa, sabe? Tem um estatístico japonês da década de 60 que ele conseguiu fazer uma prova matemática de que quanto menor a variação, menor o custo para a sociedade. Então, aí a gente vai desesperadamente atrás de automação, porque automação diminui esses limites. Né? Eu vou pegar a figura anterior, que ela é mais bonitinha. Diminui esses, quanto mais automação eu vou fazendo. Né? Tem um documentário bastante interessante na Netflix, que é a Indústria Americana. Eu não sei se algum de vocês teve a oportunidade de assistir, mas é um momento em que um empresário chinês vai para os Estados Unidos fazer uma indústria de fabricação de vidros de automóveis e ele não consegue fazer com que o operário americano dê a produtividade que ele interessa. Lá na China, os caras são muito mais disciplinados, muito mais cumpridores, muito menos organizados do ponto de vista de sindicato, essas coisas todas. Então, lá ele conseguia, aqui ele não conseguia. E ele vai tentando diversas vezes fazer mudança na empresa e não vai conseguindo resultado. E, num dado momento, ele descobre, assim, tem uma frase dele que eu acho muito bacana, ele fala assim, automação é padronização. Porque como é que eu faço para reduzir variação? Quanto mais padronizado, quanto mais semelhante as pessoas desempenharem o seu trabalho, menor vai ser a variação. E aí ele pega e fala, automação é padronização. E sai automatizando a empresa inteira e recupera a empresa. É claro que aí ele passa a depender menos de pessoas, mas ele conseguiu o resultado dele de mais estabilidade e mais previsibilidade. Então, assim, eu costumo dizer que a automação ela é a forma mais eficaz, eu diria assim, sabe, de padronização. Então, quando você busca aplicativos, eu vou fazer um aplicativo para a minha empresa, porque ali
ali a possibilidade de trabalhos de pessoas com variações são muito menores. Então, eu consigo ter um resultado muito mais previsível. Então, isso é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Nós estamos indo além de processos. Então, agora eu estou entendendo que processos produzem resultados na presença de incerteza, e para eu produzir, quando eu produzo resultados na presença de incerteza, é fundamental eu saber quanto de variação é da natureza do processo e quanto de variação é de perturbação do processo. Aquelas perturbações ruins, eu procuro entender a causa, e aí eu vou criar padrões, vou automatizar para eu evitar que aquilo aconteça, né? E aquelas que eu quero para melhoria de desempenho, seja para diminuir variação, seja para aumentar uma média, ou diminuir uma média, dependendo do que me interessa, aí eu vou fazer um plano de inovação, um plano de melhoria para eu mudar aquilo. Assim sobrevivem os sistemas e assim sobrevivem os processos. Eu acho que a gestão do processo ela tem que passar por isso. Eu não sei o tempo que nós estamos aqui. Roberto, a gente está com... Daqui a pouco a gente vai abrir para as perguntas. Eu queria só que você comentasse assim, um pouquinho essa coisa da escolha dos indicadores, porque dependendo dos indicadores que eu escolho, eu dou mais ou menos assim o rumo da gestão, né? Por exemplo, uma coisa que a gente estava falando há pouco, né, que é se você escolhe, por exemplo, indicadores que vão fazer as pessoas dentro da empresa competirem umas com as outras, em vez de colaborar, quer dizer, valorizar o desempenho dos indivíduos que buscam favorecer a eles mesmos e não o coletivo, o negócio você aponta numa direção. Se você aposta em indicadores que indicam colaboração, que você estimula a colaboração, você vai ter esse outro resultado, que é um resultado mais interessante, né? Wilson, é o slide que eu queria abordar agora na sequência. Porque isso talvez está menos na escolha do indicador e mais na forma como eu faço a gestão do indicador. Okay? A escolha do indicador, eu acho que ela é importante. Vou falar de indicadores de resultado. É muito bacana você definir o indicador a partir do filtro pelo qual o cliente percebe o que você entrega para ele. Ele percebe se ele comprou é bom ou ruim, alguma coisa que meça a qualidade eu tenho que ter. Ele percebe o custo, se está caro, se está barato, então tem que ter algum indicador que mede custo, que mede produtividade, para eu procurar trabalhar no sentido de reduzir esse custo para ele. Ele percebe a entrega, não adianta entregar um negócio barato, né, de boa qualidade, mas depois do fato ocorrido, ele não é mais útil para ele. Então, ele precisa do prazo de entrega, da quantidade de entrega. Outra coisa que é muito importante, principalmente em empresas de serviço, né, num hospital, num hotel, é o moral das pessoas que interagem com o cliente. Então, assim, indicador que avalia esse moral também é importante. Né? E a segurança, né, de um produto. Nós estamos trabalhando com um processo que mexe com o automóvel, então a pessoa trabalha dentro do automóvel ali, de maneira, ou tudo automóvel 0 km, dependendo da maneira como a pessoa está trabalhando, ele pode provocar uma avaria. Então, eu preciso botar indicadores no sentido de evitar isso. Isso é segurança do trabalho ali. E segurança do trabalho mesmo, segurança física das pessoas. Então, assim eu defino os indicadores. Agora, na hora da gestão, eu vou botar um caso aqui. Esse caso é um caso real. Eu vou gastar mais um tempinho aqui antes de abrir perguntas, mas esse caso eu acho que ele é um caso relevante. Aqui nós temos uma produção de defeituosos por equipe numa indústria siderúrgica. E aqui eu tenho os meses em que aconteceram os defeitos e aqui as equipes trabalhando de turno. Nesse mês de maio, essa equipe aqui teve 14 defeitos, essa aqui teve 6, essa aqui teve 4, a equipe D teve 6, a outra teve 3, e assim por diante. Ok? Então, o que aconteceu aqui nesse fato? O gerente da área pegou essa tabelinha e olhou essa tabela, e com essa tabela na mão, ele falou o seguinte: a equipe A produz um total, nesse período, produziu um total de 44 defeitos, enquanto a equipe D produziu só 32. Olhando, aqui eu estou falando agora, sabe? A perspectiva, nós estamos falando de processo, estamos falando de variações naturais do processo e estamos levando como é que é o impacto disso na gestão de pessoas, que foi um pouco do que você falou. Começa até a gerar uma competição aqui entre as pessoas.
esse fato, eu peguei esses dados e fiz algumas análises desses dados. A primeira coisa que eu fiz foi fazer assim, aquele gráfico tradicional, um gráfico de Pareto, para ver qual equipe produzia mais defeito. Essa imagem já mostra para mim que não existe uma diferença significativa de uma equipe para outra. Ela me chamou muita atenção disso, mas eu falei assim, ela não me é suficiente. Deixa eu fazer mais uma coisa. Eu peguei e lancei a ordem cronológica que eu tenho tempo, né? A ordem cronológica, e aqui os resultados dessa ordem cronológica, e lancei num gráfico num tempo, para ver aquelas variações. E eu vi que as variações estavam acontecendo ao acaso, dentro dos limites, sem nenhum sinal. Estava me parecendo assim. Aliás, eu cheguei a falar isso com o gerente. Gerente, essas variações são ao acaso. Não é uma equipe que é pior do que a outra. Variações existem. Elas são sistêmicas. Não existe uma causa especial aqui. Não estou vendo essa causa especial aqui. Né? Mas é aí que eu estou falando para você. O gerente não tinha essa percepção de enxergar o resultado na presença de incertezas. Ele não estava com essa percepção. E aí, eu matei a pau, assim, fiz uma última ferramenta, que é uma ferramenta mais sofisticada, que é uma análise para eu avaliar se existe diferença estatisticamente significativa entre um dado e outro. Eu não vou falar da ferramenta, mas eu vou só mostrar aqui. Aqui eu tenho um P, que é 0,82. Isso aqui é o nível de significância do teste. 1 menos isso aqui é o nível de confiança. Então, assim, por exemplo, quando esse número é 0,05, eu posso falar com 95% de confiança de que esses resultados são diferentes. Quando é muito menor do que 0,05, aí a casa é 0,82, eu não posso rejeitar a hipótese de igualdade. Em hipótese alguma, eu não posso rejeitar a hipótese de igualdade. E aí a gente viu o gerente achando que a questão estava nas pessoas e mexeu nas equipes, trocou os supervisores, achando que o supervisor da equipe A era pior do que o da equipe D, botou ele para... e criou um clima bastante ruim entre as pessoas, porque ele estava agindo numa causa comum do sistema, numa causa natural, numa variação natural, como se fosse especial. A rigor, sabe, gente? A rigor, quem tinha autoridade para mudar o sistema é o gerente, e não quem está dentro do processo. Então, assim, o principal culpado pelo resultado, se a gente vai usar a palavra culpado, né? Mas não vou falar culpado, o principal responsável pela causa do resultado ruim era o gerente e não os subordinados. Imagina como é que isso cria, o clima que isso cria. Esse caso eu assisti ele ao vivo, e eu não consegui argumentar com o gerente que aquele procedimento não era o mais adequado. Apesar Roberto, eu acho que isso resume muito bem aquilo que você falou no começo, né? Que você tem essa capacidade de olhar para o fenômeno que está acontecendo, entender a lógica por trás dele e oferecer à gestão meios para agir exatamente na causa do problema, para resolver a situação, né? Eu acho brilhante essa forma. Agora, eu acho que está na hora, Roberto, assim, da gente trazer as perguntas. Eu imagino que todo mundo deve estar louco para perguntar, e eu diria para vocês que aproveitem a oportunidade, porque o banho de conhecimento aqui é maravilhoso. Mojdeh, por favor. Roberto, muito obrigada. Eu, pessoalmente, vou sair do script aqui e me sinto privilegiada de ter participado dessa aula. Realmente, quando você agora no final falou, eu lembrei do João de Lima dizendo It's the Manager, que foi o livro que chamou a atenção dele no aeroporto. Mas eu gostaria muito de agradecer, uma aula realmente maravilhosa, agradecer ao Wilson, nosso parceiro da Spine, publicitário, especialista em storytelling, pela sua interação com o Roberto. Roberto nos agraciou com uma aula muito objetiva e prática, onde a construção do conhecimento, a interação, a cooperação devem se aliar rumo ao propósito da organização. Assim como uma orquestra, a individualidade e autonomia de cada um deve estar integrada a uma harmonia organizacional, não é isso, Roberto? Isso. O progresso nas organizações requer uma visão orgânica.
E somente se dá a partir dessa harmonia no sistema, muito integrada à visão da Stein. Como informamos no início da aula, agora a gente vai abrir para uma interação com o Roberto. Nesse momento, você pode fazer sua pergunta e tirar suas dúvidas. Por favor, utilize a mãozinha do recurso aí do Zoom, ou levante a sua mão que a gente vai estar atento para te dar a palavra. Sugerimos que quando você falar, por favor, se apresente primeiro e dizendo o nome de sua empresa também. Vamos lá, obrigada. Frederico, por favor. Qual dos dois? Eu ou o Xará, né, Madureira? É você mesmo, Fred. Então tá jóia, obrigado, Modir. Bom, primeiro agradecer pela oportunidade da aula, né? Agradecer até o Wilson pelas perguntas, porque levou por um caminho aí que mudou até a minha expectativa a respeito da explanação, Roberto, que você ia fazer. Eu queria te dar os parabéns. Te dar os parabéns porque eu tinha expectativa de uma explanação sobre o BSC que fosse muito daquilo que é o usual, né? Você dizer que todo objetivo ele precisa existir e posteriormente tem que ter uma meta, que a meta tem que ser mensurável, alcançável e tudo mais, e de repente você já partir lá para aquela planilha lá de estratégia, né? Onde a gente coloca lá o financeiro, cliente, processo e aprendizagem. Eu tinha essa expectativa. E eu fiquei surpreso com a forma como que você abordou tudo isso com uma visão completamente diferente, já trazendo que a meta e o objetivo, ela só tem um fim, que é a pessoa que realmente consegue conquistar aquilo que é necessário fazer, sem abrir mão dos processos. Eu achei legal demais quando você colocou de forma simples quem é o responsável, trouxe um pouquinho aí do conceito do Ishikawa, quando você coloca ali o que precisa ser analisado e vai colocando todos os fatores. Isso foi legal demais, a sua sacada. E com a pessoa enxergando o que traz variação para o processo, se vendo como responsável, né? Tendo a possibilidade de fazer alterações, ele já partir para aquilo que ele mede e entender de que forma ele mexe nessas duas pontas aqui para trabalhar com resultado. E eu estava aqui com uma pergunta desde o início para te fazer, que é justamente quando a gente fala da estruturação, né, das metas, que a maior parte de nós, sabendo que a meta tem que ser smart, né, específica, mensurável, alcançável, relevante, temporal, a gente tem muita facilidade em dizer o que a gente quer, que é o foco, né? Por que a gente quer, porque é relevante para a gente e quando. Mas a maior parte das vezes a gente tropeça justamente em como medir e como fazer para alcançar. E essa estruturação que você trouxe simplificou muito essa questão, mas eu ainda vou me ater à pergunta, né? Por que é tão difícil justamente a parte de medir, levantar realmente os dados que têm interferência e traçar qual é a rota para alcançar os desdobramentos e a correlação de responsabilidades. E aí eu deixo um gancho aqui, que foi a sua fala final, do exemplo que você deu. Será que não é a dificuldade que nós gestores temos de entender que existem incertezas no meio do caminho? É a pergunta que eu deixo para você. Muito obrigado. Eu acho que essa questão da incerteza ela é relevante nisso, né? Para você estabelecer uma meta em cima do indicador, primeiro eu acho que é importante você entender qual o nível de estabilidade esse indicador se encontra, né? Então, assim, voltando na origem, você quer saber assim, como é que a gente pode definir indicadores importantes? Eu vou voltar naquilo que eu lhe falei, sabe? Procurar definir indicador na percepção que o cliente, nas dimensões e nas perspectivas que o cliente percebe o que você faz. Porque o seu processo existe para atender a necessidade dele. Então, o primeiro foco é isso. Então, se eu olhar com o olhar do cliente, olhando por alguns filtros, né, que aqueles que eu já citei, eu vou conseguir achar métricas que eu posso fazer uma avaliação do que eu estou entregando na perspectiva dele. Bom, depois, você pergunta assim, da meta. Eu acho que para a gente entender uma meta, é importante a gente entender o nível de estabilidade que o processo se encontra. Porque, às vezes, o processo está tão perturbado como aquele que eu mostrei da reclamação de cliente, que no caso é real. Talvez o melhor a se fazer no momento não é nem alcançar uma meta de desafio, é eu levar o processo para um nível que ele deveria estar. Né? Assim,
estabilizar o processo. Não é assim quando o paciente está passando mal no hospital, leva para a UTI para estabilizar o paciente? É isso, eu tenho que estabilizar o processo. Depois que eu estabilizo, aí eu vou levar ele para o apartamento, aí eu vou fazer um plano de melhoria. Agir diminuindo as variações, primeiro ponto. Esse é fundamental. Então, diminuindo, ou até estabilizando só, mas só de estabilizar, se ele está desorganizado, ele já vai diminuir. Né? Então, assim, aí eu preciso entender, a minha meta é uma meta de melhoria ou é uma meta padrão? Meta padrão é eu trazer o processo para onde eu deveria estar. Meta de melhoria, eu estou estável e eu quero levar para um outro nível. Então, esse é o outro ponto. E o terceiro ponto, você falou, o que fazer para a gente alcançar isso? Aí, cara, você falou uma coisa, vou voltar a falar uma frase, não há substituto para conhecimento, cara. O que a gente precisa é de cada vez mais melhorar o nível de conhecimento das pessoas que trabalham conosco. Eu costumo dizer o seguinte, nenhuma empresa vai ter resultado melhor do que aquele que o nível de conhecimento das pessoas dela permite alcançar. Então, assim, se você nega conhecimento para as suas pessoas, você está negando a melhoria. Você está planejando para ser medíocre. Né? Então, assim, aí é conhecimento. Não há substituto para conhecimento. E aí a gente vai deparar, né, concorrência de empresas, você pega empresas multinacionais com pessoas de nível de conhecimento muito elevado. Quanto maior o nível de conhecimento das pessoas que trabalham na minha empresa, maior é a capacidade deles de resolver problema e, consequentemente, melhores serão os resultados. E aí a gente faz um plano e experimenta. Não dá para abrir mão de monitoramento e controle dos resultados, para eu saber se aquilo que eu planejei está dando certo ou não. Né? E isso tem que ser feito de forma sistemática. Então, se eu consigo definir indicadores na perspectiva do que o cliente avalia, consigo entender o nível que esse indicador está, se ele está sujeito a variações sistêmicas somente ou se ele está sujeito a variações especiais. A partir disso aí, eu vou definir a meta. Ou é uma meta padrão, de resgatar o estado que o processo já esteve, ou uma meta de melhoria. E, a partir daí, um plano. Né? Aí, o plano, eu vou experimentando, o plano deu certo, aquilo que deu certo vira padrão, para eu ter um novo nível de estabilidade. Agora, eu vou estabilizar meu processo num outro nível. E aí, eu vou ter sempre, sabe, a harmonia dos opostos. Estabilidade com mudança. Ordem e progresso. Muito obrigado. Obrigada, Roberto. Obrigada, Frederico. Agora, Frederico Madureira, por favor. Roberto, muitíssimo obrigado pela aula, né? E eu queria que, assim, se possível, que você avançasse em 2 pontos da conversa com o Wilson, né? O primeiro ponto, quando vocês estavam falando da troca de informação, eu queria que você complementasse e avançasse um pouquinho, explicando um pouco para a gente, assim, como que é importante escutar as pessoas na ponta, né? E como que muitas vezes a consultoria vai lá, escuta, identifica uma oportunidade, mas isso surgiu de dentro da empresa. Isso não foi uma ideia que efetivamente um agente de fora trouxe para aquele processo que estava sendo reestruturado. Então, esse ponto de escutar as pessoas seria o primeiro ponto. E o segundo ponto, se você puder complementar um pouco também, me chama a atenção, assim, num processo, né, num redesenho de processo, a gente tem sempre o objetivo ali de padronizar, de redesenhar e padronizar. Mas mesmo padronizando, como que é importante criar um fluxo ou um outro tipo de processo que permita a incorporação de novas melhorias, né? Então, bom, se possível, se puder explanar um pouquinho em relação a esses 2 itens. Então, vamos lá. Vamos no primeiro, quando você fala de escutar as pessoas. Assim, eu comentei no início que a abordagem da gente como consultor, pelo menos a minha forma de trabalhar, é no sentido de levar conceitos, levar métodos, levar ferramentas, interagir junto com a equipe da empresa e, a partir dali, produzir o conhecimento que vai resolver o problema dela. Então, assim, e isso eu só consigo fazer se eu for capaz de ouvir as pessoas. Né? E é interessante, Frederico, porque, assim, às vezes a gente lida com empresas em que a situação de comando e controle é tão intensa que, quando você chega e começa a ouvir, as pessoas acham uma coisa maravilhosa, parece que ninguém nunca as ouviu. Entendeu? E aí você se surpreende com algumas respostas assim que aparecem, você vê, gente, quanto conhecimento está aqui,
e aí, às vezes, a pessoa está preocupada com desperdício desperdício de produtos, de matéria-prima, o desperdício com a produção de defeituoso, e esquece do desperdício de conhecimento, que ele não dá oportunidade para as pessoas se manifestarem. Né? E nenhuma empresa está em condição de desperdiçar conhecimento, nenhuma. Né? E então, assim, ouvir e desenvolver pessoas é a forma como você tem de melhorar essa troca de informação e produzir conhecimento novo. Eu gosto muito de dizer, tem um autor americano que ele falava de algumas características que ele achava importantes para a liderança. E uma delas, ele falava que é epistemologia. Né? Epistemologia é a ciência que estuda o conhecimento, a produção de conhecimento. E toda vez que você tem um resultado indesejado e vai fazer alguma coisa para mudar esse resultado indesejado, por mais simples que seja, você tem que produzir um conhecimento novo. Então, a produção de conhecimento é uma coisa que acontece, talvez, mais nas empresas do que, talvez, até na universidade, porque aqui se produz todo dia. Então, assim, um mínimo de como produzir conhecimento, e aí está a questão da escuta das pessoas, é fundamental para isso. A outra coisa que você falou, né, é como que a gente pode, ao mesmo tempo, padronizar e gerar novas ideias. São situações, assim, são opostos, e é importante a gente entender que a gente precisa de buscar um equilíbrio entre esses opostos. E aí, eu acho que a questão na medida que você tem lá uma padronização acontecendo, se você for capaz de criar uma sistemática, sabe? É um processinho, é desenhar um fluxo de novo, de como eu vou fazer para que novas ideias sejam levadas para o processo como um todo. Então, você cria lá um processo, uma ideia nova surge, a pessoa experimenta, ela se deu o resultado, leva para o gerente aprova. Quer dizer, é importante que você tenha, de forma sistematizada e, naturalmente, não tão burocratizada a ponto de inibir a criação, né? Para que aquela nova ideia ela seja implantada. Então, assim, e é uma coisa interessante, sabe, a sua pergunta, é o seguinte, muitas vezes as pessoas entendem, eu já ouvi isso diversas vezes, olha, quando você cria procedimentos para você ter processos estáveis, você limita a criatividade. Eu só respondo o seguinte, não, você libera tempo para criar. Por quê? Porque aquilo que já foi inventado, agora eu vou repetir. E se eu estou repetindo aquilo, quanto mais eu consigo fazer aquilo ser repetido, mais tempo sobra para eu pensar em inovação. E aí eu tenho que ter um critério de testar essa inovação e levar ela para a prática. E comunicar para, por exemplo, empresas de muitos sites, eu tenho que ter um sistema que garante que o que eu conseguir num determinado site também aconteça em outros. Aí é um fluxo de gestão, sabe? Você tem processos, é bom a gente lembrar, eu tenho processos de produção, de operação, aqueles que produzem aquilo que a empresa se propõe a fazer. Eu tenho os processos de apoio, que dão suporte àqueles processos, um processo de compras, um processo financeiro, um processo de contas a pagar, são processos de suporte, de apoio à linha de produção, e tem os processos gerenciais, que são aqueles que me permitem um fluxo de como implantar uma melhoria, é um processo gerencial.